Oi, pessoal. Vamos lá. Nós fechamos praticamente a maior parte da teoria. Então, em se falando, a gente sempre está focando na parte de investimento, né? Probabilidade, possibilidade de investimento, tomada de decisão e investir no nosso negócio, ok? A gente viu essa parte aqui, a gente falou sobre a parte de balanço patrimonial, demonstração de resultado e aqui demonstração de fluxo de caixa, focado mais na contabilidade, para vocês entenderem contabilmente como funciona, né? Depois a gente saiu um pouco dessa parte prática, falamos sobre a parte teórica, falamos da economia, que a gente tem que entender o funcionamento da economia para ver se é o momento de investir e como investir, entender essa situação, né? E agora eu quero voltar um pouco nessa parte de prática, de cálculo e demonstrar o fluxo de caixa, mas agora mais focado para administração, tá? Porque quando a gente vê esse fluxo de caixa aqui, ó, ele é contábil, tá bom? Administrativamente falando, a coisa muda bem, muda muito. É muito mais bem diferente. Por quê, pessoal? A contabilidade só trabalha com o passado. O contador registra o que aconteceu. Mesmo que você fale assim, não, mas ele registra uma duplicatas a pagar, duplicatas a receber, por exemplo. Sim, está a pagar, está a receber, mas o fato da venda ou o fato da compra já aconteceu e aí você adquiriu aquela dívida. Aí sim você registra. Já na administração, não. A ideia de administrar o dinheiro, a gente tem que ter uma habilidade de prever o que pode acontecer com a empresa e entender as necessidades, né, de investimento ou até de aplicação financeira no futuro, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora o fluxo de caixa já focado para a administração, tá? Olha a diferença aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Percebam que aqui o fluxo de caixa eu me preocupei em montar numa situação em que eu tenho aqui categoria descrição. Essa categoria, pessoal, por exemplo, se eu gastei salário, que categoria? É mão de obra. Porque administrativamente falando, a gente tem que ter uma organização de tudo que a empresa gasta para entender aonde que ela está gastando mais dinheiro e fazer um gráfico por isso. Então, por isso que a gente cria às vezes categorias. Que, por exemplo, não vou colocar num gráfico o que eu gastei com salários, férias, 13º, vale-refeição, item a item. Não, eu quero saber o que eu gasto com mão de obra. Então eu crio uma categoria, por exemplo, de mão de obra e dentro dessa categoria tem salário. Então se fosse INSS, se fosse fundo de garantia, teria tudo aqui. Teria tudo, seria várias descrições da categoria mão de obra. Deu para entender? Isso é importante na administração para você conseguir entender para onde que o dinheiro da empresa está indo. E aí, você como administrador, você tem que sempre focar nos itens da categoria, né, nesse caso, que está tendo o maior gasto, né? Porque daí você não perde, né? Beleza? Então isso aqui é importante. Outra coisa importante, a ideia do administrador é fazer previsão. Então eu tenho aqui um valor previsto e um valor realizado, tá? Então no meu fluxo de caixa eu não tenho que colocar apenas o passado, o que aconteceu. É muito importante fazer uma previsão do que vai acontecer, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu estou colocando então, o valor previsto e o valor realizado. E aqui saldo previsto, saldo realizado. Então realizado depois que realmente acontece, né? Então vamos lá, hoje é dia 30, eu tinha uma previsão de entrada. Por que entrada, pessoal? Os fluxos de caixa, contabilmente falando, a gente coloca, tem uma categoria de débito, crédito, entrada ou saída. Aqui, para facilitar, nesse meu exemplo aqui, eu simplesmente coloquei negativo ou positivo. Se for negativo é uma saída, se tiver positivo é uma entrada, tá? Vocês vão. Esse aqui é um exemplo que eu montei para poder explicar para vocês. Mas a cada empresa que vocês forem trabalhar, nunca vai ser igual o fluxo de caixa administrativo. Contábil não. A contabilidade sim já tem regras e vai ser sempre muito parecido ou quase sempre idêntico, até. Mas na administração já não é bem assim, tá? Cada empresa tem a sua necessidade. Imagina essas categorias aqui então. Cada empresa vai ter o seu grupo de acordo com o ramo de atividade dela. Os seus itens de gastos de acordo com o ramo de atividade. Então nunca vai ser igual, né, de uma empresa para outra. Tá legal? Eu vou mandar esse arquivo para vocês entenderem, mas eu quero explicar as fórmulas para vocês terem uma noção de como funciona, tá bom? E é um exemplo para vocês poderem trabalhar, tá legal?
Vamos lá. Aqui eu tenho o saldo, né? Então ontem, né? Hoje é dia 30, ontem dia 29 eu tinha 10 mil, né? Hoje, dia 30 entrou mais 6, acumulou. Tá repetido? Tá, porque era, é, era previsto isso acontecer e realmente aconteceu. Então o previsto está igual ao realizado. Então na administração, a melhor situação é quando isso acontece. Quando fica exatamente igual, quer dizer que você acertou na sua previsão, né? É lógico que você, na prática, quase nunca você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque sempre muda, né? Não entra na data que você pensava, ou entra um valor menor ou maior e assim por diante, ok? Essa é a ideia aqui do previsto e realizado, tá bom? Qual que é a necessidade aqui do previsto e realizado? É a gente entender se aquele se durante o período, um certo período que eu quero analisar, eu vou precisar de dinheiro ou não, e já me precaver quanto a isso. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu tinha 10 mil, entrou mais 6, eu estou com 16 mil, estou positivo, estou bem, né? Eu não tenho, nesse exemplo, lógico, previsões de outras saídas aqui até o dia 6. Mas isso aqui, como que funciona o fluxo de caixa? Você vai lançando de acordo com o que você vai percebendo que vai acontecer, você já vai lançando antecipadamente, né? Aqui nesse fluxo para saber se você vai ou não precisar de dinheiro. Beleza. Mas eu sei que no dia 6 eu tenho que pagar meus funcionários, eu vou ter que pagar 6 mil para eles. Então eu já deixei pré-lançado aqui negativo, mão de obra, salário no dia 6. Percebe? Então eu sei que hoje, dia 30, eu tenho 16 mil, mas no dia 6 eu só vou ter 10. Beleza? Tá. Aí eu sei que no dia 7 eu vou ter que pagar uma parcela de R$ 700. Mas por que, que eu sei disso? Tá legal. Aqui não está explicado, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Devia ter adotado. Esses 6 mil é referente a empréstimo. Aí você fala assim, mas espera aí, eu tenho 10 mil. Tenho 10 mil. Sei que vou gastar só 6. Para que fazer empréstimo de 6 se eu tenho 10 mil, eu tenho fundo? Ah, mas só quando você administra, você tem o fluxo de caixa, você consegue analisar tudo. Eu sei que no fim do mês eu vou precisar de 9, tá? Ah, o que é esses 9 mil aqui? Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu sei que eu vou precisar de 9 mil no fim do mês. E esse 9 mil eu não tenho certeza se vai sair no fim do mês, talvez saia antes. Então, é lógico, pessoal, vamos lá. Eu trabalhei meio. Podia deixar esse empréstimo para tirar ele mais próximo aqui do dia 31, que é para não ficar com dinheiro em caixa sem estar recebendo juros e pagando juros. Tá? Então eu até fiz um movimento aqui meio, entre aspas, errado, para demonstrar isso para vocês. Tá? Então, qual que é as duas? Primeira coisa, para que serve fundo de caixa? Eu tenho uma previsão para esse mês que eu sei que vou precisar de dinheiro, então eu já estou pegando dinheiro emprestado. Mas o ideal é que o dinheiro entre próximo da saída, para mim não pagar menos juros, para não ficar com o dinheiro parado na conta à toa. Vamos supor, né? Mas às vezes também, o que acontece? Às vezes você tem que ter um saldo mínimo de caixa para a empresa circular. Né? Lembra aquela aula que eu falei sobre o fluxo de caixa? Entrada, sai dinheiro. Durante um período eu preciso ter dinheiro. E se acontecer alguma coisa e que eu precisar de dinheiro? Eu não tenho nada no caixa? Tá? Então aqui foi uma decisão. Tá? Eu vou deixar com o meu caixa positivo R$ 9.000 até chegar o dia de pagar essa dívida, que ele vai ficar até negativo, olha aí, ó. Tá bom? Então, esse é o raciocínio. Aí vamos lá. Pô, então essa é a decisão de pegar por isso que eu peguei os 6 mil, peguei o empréstimo. Legal. Então, o fluxo de caixa eu posso fazer links, tá bom? Então, na aula de hoje, essa aula de fluxo de caixa a gente vai continuar, tá? Na aula de hoje, eu vou falar sobre empréstimo. Na aula que vem, eu vou continuar com o fluxo de caixa e vou demonstrar para vocês já uma aplicação. Porque quando eu estou precisando de dinheiro no caixa, que é esse caso, meu caixa para esse mês ele não está bem, porque eu fiz uma previsão que eu vou ter que precisar de dinheiro mais na frente. Então, nesse caso aqui, eu sei que eu vou precisar de dinheiro, precisei fazer empréstimo. Aí, numa próxima aula, eu quero fazer um exemplo em que eu tenho dinheiro sobrando, aí eu posso fazer uma aplicação. Tá legal? Aí vocês vão entender
como que é administrar o fluxo de caixa numa empresa. Esse aqui é um pouco mais simples, tá, pessoal? Nas empresas costuma ser mais complexo, tudo bem? Montei aí ontem à noite para mostrar para vocês. Então aqui, eu quero demonstrar agora para vocês como que eu fiz o controle desse empréstimo aqui de 6 mil reais. Ah, como que eu decidi que eu preciso de 6 mil reais? Como eu tenho fluxo de caixa, eu sei o quanto que eu preciso de dinheiro esse mês, tá? Então, tanto é que eu vou ficar pouca coisa negativo no mês de julho, aqui ó, 400 reais só negativo, e é lógico, a gente imagina que durante esse mês possa ter mais alguma entrada, então eu posso arriscar ficar um pouquinho negativo num período, né? Vamos lá. Então, vamos falar agora sobre o empréstimo, tá? O empréstimo já vai ser, vou mostrar para vocês umas contas um pouquinho bem legais aqui no Excel, tá? E fiz aqui umas funções mais automáticas. Vamos lá. Simulador de empréstimo. Tá aqui. Então, legal. Lá no fluxo de caixa, eu percebi que eu precisaria de 6 mil. Tá? Joguei 6 mil aqui. Eu sei qual que é a taxa mensal de juros que o meu banco cobra. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo prático, que é para vocês entenderem como é feito os cálculos de um empréstimo. Então, quer dizer, você tem que entender como o banco faz a conta para você já se antecipar. Então, quando eu pretendo fazer um empréstimo futuro, eu já sei o que vai acontecer. Legal? Então, já sei quanto que ele vai me cobrar. Né? Isso eu posso, depois da primeira vez que eu peguei o dinheiro, já sei exatamente como ele calcula. É lógico, é só eu ligar para o gerente, dar o valor, perguntar o valor da parcela, eu consigo fazer uma conversão. A gente aprendeu a fazer isso, eu consigo, pelo valor que eu tenho, que eu estou pedindo emprestado, e o valor da parcela que ele me passar por a quantidade de meses também que ele informar, eu sei qual é a taxa de juros que ele está cobrando. A gente aprendeu a fazer isso. Né? Eu posso mostrar depois para vocês de novo, mas a gente sabe fazer isso. Com isso, eu sabendo qual que é a taxa de juros que ele cobra, eu calculo qualquer outro empréstimo, além daquela simulação que eu pedi. Entenderam? Esse é o segredo. Então você descobre a taxa real que o banco cobra. Nem adianta você perguntar muito a taxa para o gerente, que ele sempre vai falar uma taxa mais baixa para você e vai estar embutido nessa taxa os impostos, que tem IOF, tá certo? E às vezes as taxas de abertura de crédito que o banco cobra. Tem alguns encargos que às vezes o banco cobra que está ali embutido e você também não precisa entender o cálculo minucioso do banco. Você tem que entender a taxa de juros que ele cobra efetiva. Legal? Então vamos supor, sei que a taxa efetiva do meu banco, fiz aquela simulação que eu comentei agora com vocês, sei que a taxa efetiva dele é 5,5. Tá legal? Mas como funciona, pessoal? Eu pego 6 mil emprestado, tá? Mas eu quero pagar a primeira parcela numa determinada data. Não é porque eu estou pegando, então eu peguei esse empréstimo ontem, né? Ó. Peguei ele não, desculpa, hoje, dia 30. Peguei esse empréstimo hoje. Mas eu não quero pagar todo dia 30. Eu quero pagar no dia 7. Então, assim, ó, data do primeiro pagamento. Eu coloquei 7/7, lógico que é no mês que vem, não quero pagar esse mês, lógico. Senão já tá com o dinheiro no bolso. Então eu vou pagar no dia 7/7, né? Legal. Só que hoje é dia 30. E esses 7 dias? Como funciona, pessoal? Eu peguei 6 mil, o que o banco faz? Ele cobra, ele atualiza esses 6 mil, a mesma taxa que ele cobra, para depois de 7 dias. Então é como se eu estivesse pegando, na realidade, R$ 6.075. Esse é o valor financiado. Por quê? Porque como eu só vou pagar todo dia 7, então ele considera, ele atualiza os juros da data de hoje, dia 30, até o dia 7/6. Tá? Então ele está me entregando hoje. Tá? Mas ele vai começar a calcular 30 dias sempre a partir. Então ele já atualiza de hoje até o dia 7/6, para depois começar a cobrar de 30 em 30 dias. Esse é o segredo, ele atualiza o valor para a data que eu quero pagar. Então, como eu quero pagar todo dia 7 e hoje é dia 30, ele vai me cobrar esses dias e vai me atualizar o valor, tá? Como se eu estivesse pegando um valor a mais emprestado, vai. Mas na realidade eu estou pegando só 6 mil, tá? E aí como é que faz isso? Então, aí tem que converter. Aí eu mostrei, a gente aprendeu a fazer conversão de taxa de juros. Então, por isso que eu coloquei, ó, taxa mensal de juros, taxa diária de juros. Taxa diária, como é que a gente calcula? Eu pego a taxa anterior, que é o C5 aqui, acrescento 1 e elevo a 1/30. Se vocês lembrarem da aula que eu falei,
Se eu estou com uma taxa diária e quero converter ao mês, eu elevo a 30. Mas se eu estou com uma taxa ao mês e quero converter ao dia, como se fosse voltar atrás, eu elevo a 1/30. Aqui no Excel, esse acento aqui, circunflexo, ele significa potenciação. Tá legal? Depois eu tiro esse 1 que eu coloquei aqui no começo. Então essa é a fórmula, tá? Padrão. Eu estou falando até um pouquinho mais rápido para vocês, até para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente já viu isso, mas serve para relembrar, beleza? Então, essa taxa aqui é a taxa diária correspondente a essa taxa mensal aqui, beleza? O empréstimo eu fiz para pagar em 12 vezes, tá? Então, data do pagamento, tal. Aqui, data de hoje, é uma função do Excel, ó, igual hoje, ele mostra a data de hoje. A data que eu quero pagar e tem que ser digitada, tá? Aqui tem uma fórmula mais complexa, depois eu não sei se essa aqui eu não vou, pessoal, o nosso curso não é Excel. Então, algumas fórmulas, às vezes eu acho que não vale a pena, a parte financeira é mais importante do que o Excel, o cálculo no Excel. O Excel é uso. Dá para vocês fazerem cursos, dá para vocês aprenderem na internet, dá para vocês se virarem, tá bom? E assim, como eu vou mandar essas planilhas prontas para vocês, se você tiver um pouco de dedicação, olhar, prestar atenção, dá para vocês conseguir entender a forma, tá legal? É lógico, eu como professor, eu não vou me negar a explicar nada. Então o que acontece? Essas fórmulas aqui eu vou falar para vocês, mas um pouco rapidamente, não vou ficar entrando no detalhe, como se fosse um curso de Excel, porque senão o vídeo fica muito longo e a gente perde o foco, que é o financeiro. Tá legal? Então tudo bem. Então o principal é entender esse raciocínio. Então atualizei para o dia que eu quero pagar, e aí eu vim aqui e usei. Então aqui é a função para calcular aqui o valor depois de 7 dias, então do dia 30 ao dia 7, é uma função valor futuro, VF. Né? Essa a gente já fez isso também, mas depois a gente pode treinar. Então é a função valor futuro, ok? Tá. Aqui é a função PGTO. Então PGTO, é só vocês lembrarem, eu vou até, se vocês entrarem aí na sua HP 12C, eu queria até que vocês abrissem ela aqui enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, para vocês olharem aí, eu vou falando para vocês as correspondências. Então quando eu olho aqui VF, valor futuro, né, a função do Excel, deixa eu dar um F2 aqui para vocês verem a fórmula mais de perto. Tá vendo aqui, ó? VF, valor futuro. Sabe que a calculadora está em inglês, né? Então inverte. Então é FV. Então o VF é o FV aqui na 12C, tá? Beleza? Já aqui, ó, a função PGTO do Excel, na 12C é o PMT, tá? De parcela, tá bom? Na 12C é a PMT, ok? Vamos lá. Aqui. Então vamos explicar um pouquinho aqui, vou dar um financeiro aqui para vocês, para não ficar aquela coisa só de, né, que essa parte financeira sim eu tenho que explicar bem para vocês. Tá vendo? Taxa. Aqui eu peguei a taxa aqui na C6. Tá vendo? Então quer dizer, a taxa diária, porque eu estou atualizando esses R$ 6.000 por 7 dias. Peguei a taxa diária, beleza? Aí eu vi aqui, C6. NPER. NPER é número de períodos, quer dizer, quantos dias os 6.000 vai ter que ser atualizado. A gente sabe que são 7 dias, tá? Mas uma dica para vocês, aí já é uma dica de Excel. Conta com datas no Excel, essa conta simples aqui, pessoal, uma continha de menos. Eu estou pegando E4. E4 é a data que eu vou pagar. E5 é a data de hoje, ó. E4, E5. E a data, então E4 menos E5. Essa continha de menos vai dar 7. Ó, tá vendo que deu 7 aqui, ó? 7 dias. Por quê, pessoal? Eu queria explicar assim rapidamente o curso no Excel, mas vamos lá. Como é que funciona a data no Excel? Se você digitar o número 1 no Excel e formatar o número 1 para data, quer ver? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Eu digito o número 1 aqui, deixa eu ver se aqui dá certo, isso aqui já é uma data aqui talvez. Não, não é. Não deu certo. Ó, digitei o número 1 e venho aqui e formato ele para data. Olha o que vai acontecer. Data abreviada. 1/1/1900. Essa é a regra do Excel. O Excel, a data, nada mais é do que um número sequencial, onde esse número começou a contar no dia 1º de janeiro de 1900. Então foi se
foi se considerado isso. Entende-se que antes dessa data já nem existia computador. Então é como se fosse o nascimento de Cristo da informática aí, para considerar a contagem de tempo, beleza. Então a data é dia 1/1 de 1900, número 1. Ó, o número 2, adivinha, vai ser dia 2/1 de 1900. Entenderam? Então a cada dia se acrescenta um, até chegar no dia de hoje. Então quer dizer, se eu pegar essa data aqui, por isso que quando você vem na data e configura ela para geral, ela é um número. Significa o quê? Do dia 1º de janeiro de 1900 até o dia de hoje, passaram-se 44 mil dias. 44.019 dias. Então, quando você faz uma conta com duas datas, você está apenas fazendo uma continha de menos. Você pode fazer só uma continha de menos porque são dois números. Quando você faz uma conta entre o outro, ó, tá vendo que são 7 a diferença? Então isso, data no Excel é uma coisa visual. Você olha a data naquele formatação, mas por trás, na realidade, é um número. Legal? Então você pode fazer uma continha de menos. Eu estou explicando isso para vocês, porque isso aqui na administração é muito importante. Você vai usar muito isso, tá? A gente vai usar muito isso. Legal? Então aqui na fórmula eu pude colocar apenas a continha de menos, né? E já sei que são 7 dias, beleza? Nessa forma, como eu estou querendo calcular o valor futuro e eu já tenho o valor presente, eu não tem parcela, não preciso de parcela. Então, PGTO é 0. O valor presente é o 6.000 que eu estava pegando aqui no C4. Veja que eu coloquei um menos aqui. Esse menos foi eu que coloquei, tá? Porque lembra que se eu entro com a função financeira, ela precisa de um valor negativo. Isso aqui você já sabe, eu estou só relembrando. Se eu entro com um valor negativo, ele sai positivo. Como eu queria que ele saísse positivo aqui, para facilitar a minha vida, eu coloquei um menos aqui. E o tipo 0 é assim. Tipo 0 é quando eu pago a primeira daqui a 30 dias. Se eu pago a primeira parcela no ato, é tipo 1. Se eu pago a primeira daqui a 30 dias, é tipo 0. Então o padrão é sempre tipo 0, tá, pessoal? Tá? Estou falando rápido porque isso aqui a gente já tinha estudado. Legal? Aqui. Então essa é a função. Aqui já na função, para calcular o valor da parcela, eu fiz, é uma função, a PGTO, na financeira eu já falei para vocês, que é o PMT. Tá. Aí vamos lá, vamos usar essa auxiliar aqui que é mais fácil de entender. A taxa agora já é C5. Por quê, pessoal? Eu quero saber o valor da parcela, agora já é o mês, né? Eu decidi que vou pagar em 12 meses, eu quero saber o valor da parcela, tá bom? Para me fazer minha previsão do meu fluxo de caixa. Sei que meu banco cobra 5,5%, legal. Então aqui na taxa eu peguei o 5,5%, que está aqui mensal. Peguei o número de parcela, que está aqui 12. E aí o valor presente agora já vai ser o G4 aqui, ó. Esse valor já atualizado, porque eu quero pagar todo dia 7 do mês. Não quero pagar no dia 30, que é o dia de hoje. Legal? Então, ao invés de pegar os 6.000, peguei os 6.075. O valor futuro é 0. E o tipo 0 que a gente já entendeu como funciona. Legal? Essa é a historinha aí. Bom, aqui, pessoal, então, para facilitar, então, eu deixei isso aqui já negativo, porque quando eu jogar lá no meu fluxo de caixa, ele já é uma saída, tá? Então, por isso que eu já vou deixar negativo, né? Aqui, para mim saber o total que eu estou pagando de juros, aqui não tem muito o que falar, é uma continha simples, né? Então, eu pego esse cara vezes 12, tirando os 6.000 aí que eu tô pegando, o quanto que eu paguei de juros, ó, o valor alto de juros aí, né? Então, acho que eu tenho que, peraí que acho que tem um probleminha aqui, né? É isso aí. Por quê, pessoal? Porque como aqui está negativo, o 6, para tirar a diferença entre o negativo, tem que somar, né? Então ficou com um errinho na minha fórmula, percebi agora. Por isso que estava aquele absurdo, ia pagar 14 mil de juros também, é muito, né? Então aí o total de juros aqui para mim seria 2.400. É lógico, aí você fala, puta, mas ficar negativo, você pode até, mas é uma saída, acho que até vou deixar negativo mesmo. Legal. E aí o custo total do meu empréstimo, né? Então o meu empréstimo todo é os 6.000 mais o que eu estou pagando de juros, 8.000 reais, tá? Então, porque administrativamente a gente tem que sentir o que a gente está pagando,
Pô, vale a pena eu pegar tudo isso? Ah, não, vale a pena, senão eu vou ficar negativo e os juros que eu vou pagar do cheque especial é mais alto do que esses juros aqui. Isso é administrar dinheiro, tá bom? Então a gente tem que analisar isso e ver como funciona. Tá legal? Bom, aqui eu montei então o fluxo de todas as parcelas. Porque, pessoal, administrativamente falando, é muito importante quando você olhar para uma parcela, saber se ela já está acabando ou não, quantas faltam ainda, e ela vai estar influenciando o seu fundo de caixa durante um ano isso aqui, ó. Vai ficar um ano saindo dinheiro todo mês, R$ 700 do seu fundo de caixa, do seu fluxo de caixa. Então, eu fiz aqui um parcelamento, uma montagem aqui. É lógico, pô, você vai ficar digitando isso aqui na mão? Não, você faz uma vez só, monta uma fórmula, aí vale a pena também entender de Excel, tá? Então aqui eu fiz uma função, isso aqui eu vou ter que falar mais rapidamente para vocês, porque o curso não é Excel, como eu tinha explicado para vocês, né? Então, vejam, aqui o 1 sempre vai ter um de quanto? Um de 12, então eu já peguei daqui, não precisou escrever, né? Esse primeiro. Aqui a data, peguei daqui, não precisou. Aqui, o valor, peguei daqui. Tranquilo, foi rápido. Aí como é que eu sei que tem que ir preenchendo? Eu coloquei uma função C aqui, que eu olho lá para cima, tiro a diferença entre os dois e verifico que eu tenho que acrescentar um. Por quê, pessoal? Quando ficar igual, então vamos lá. Aqui nesse outro exemplo aqui, ó. Por que aqui não preencheu? Não preencheu aqui embaixo? Porque em cima é igual. Tá, ó. A regra da função C é que esse tem que ser maior que esse para mim pegar o de cima, acrescentar um e mostrar aqui. Se isso não acontecer, eu mando aspas, aspas, eu mando deixar vazio. Tá bom? E assim que eu fiz aqui essa função aqui no Excel. Aí preenche automático, pessoal, tá vendo? Ó, se eu colocar 14 parcelas aqui, ó, ele automaticamente, ó, já vai até 14 aqui, ó, que legal. E já recalcula tudo automático, tá? Isso é legal porque você como administrador, você tem que ficar fazendo simulações e ver qual é a melhor situação para tua empresa, né? Se você vê, por exemplo, eu estou vendo que vai ficar negativo o fluxo aqui, aí então eu vou parcelar mais para reduzir esse valor para mim naquele mês não ficar negativo. Porque isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo previsão. Ó, isso aqui eu estou fazendo uma previsão, ó. É o valor previsto. É lá para o dia 7, né? Então, qual que é muito importante? Eu ter uma planilha bem montada que dê para fazer simulações automáticas, com certeza você tem que ficar fazendo conta na mão, tá? Então, essas dicas de Excel aqui é interessante para vocês, tá? Aqui eu continuei sempre no mesmo raciocínio, tá? Aqui eu já já ficou mais fácil. Então, eu eu mando parar de mostrar se aqui tiver vazio. Na função aqui deixa vazio quando é. A mostrar o D, a mostrar o 12 que vem daqui. Se aqui tá vazio, então aqui também fica vazio. Essa é a regra, tá? O vazio é o aspas duplas, tá, gente? E aí, sempre a mesma coisa. Vamos lá. Aqui é uma funçãozinha meia um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Porque eu queria montar a data aqui certinha. Então eu tenho a data anterior. E vocês sabem, pessoal, eu não posso só mandar somar 30. Ah, dia 7 do 7. 7 do 8 eu somo 30? Não, tem mês que é de 31. Se cai no fevereiro, então, nem precisa falar para vocês. Então tem uma função do Excel aqui que é fim de mês, né? Então vamos lá. Primeiro eu verifico se aqui está vazio. Se está vazio aqui eu não faço nada, porque quando está vazio aqui parou, tem que pôr data aqui, certo? Porque acabou o parcelamento. Ah, não está vazio? Beleza, então eu pego o fim do mês da data anterior. Então, fim do mês, eu vou pegar o último dia de julho, né? E aí, somo a ele o dia da data anterior. Então, essa função dia, ela pega exatamente o dia. Então, ela vai pegar o 7. Então, pega o fim do mês e soma 7. Então, vai dar 7 do 8. Tá? Então, gente, isso aqui é lógica. Ah, tem outro jeito de fazer? Deve ter. A minha lógica, eu pensei em fazer assim, tá bom? Então, Excel tem várias funções lá, a gente aprende, cada um tem uma lógica. Eu pensei, talvez tenha até um jeito mais fácil de fazer, eu não pensei esse jeito de fazer, tá, pessoal? Aí é uma questão, né? Aqui é mais fácil ainda, que é só mandar mostrar. Ah, não tá vazio lá? Eu continuo mostrando o valor, depois eu paro de mostrar. Fica um fluxo prontinho, montadinho, que você dá para você acompanhar em que situação você está a cada mês, perceber se o endividamento está acabando ou não. Então, por exemplo, você está aqui, ó, vamos supor que quando você estiver aqui no mês 4 aqui, ó, do ano que vem, você vai falar assim, não, agora, não, vamos deixar para fazer o parcelamento no mês 6,
Porque daí acaba essa parcela e eu começo a pagar a outra e não vai afetar muito meu fluxo de caixa. Percebe? Quando você tem esse controle de quando está acabando uma, você pode começar um outro. Então isso aqui é muito importante, tá, gente? Administrativamente falando. É essencial. Eu uso isso aqui no meu dia a dia, na administração do meu dinheiro aqui, das contas que eu pago. Tá legal? E aí, esse valor aqui, calculei esse valor, eu mando ele automaticamente lá para o meu fluxo de caixa. Tá? Então, pessoal, como vocês vão fazer isso? Se vai ser digitado na mão, como vai ser? Isso é o de menos. O importante é que vocês tenham esse controle na empresa que vocês forem trabalhar. Você tem que saber tudo que você tem que pagar. Então, eu já deixei aqui pré-lançado aqui, ó, no meu fluxo. O meu fluxo está indo há vários meses aqui, o ano todo, e esse valor aparece aqui, ó, sempre no dia 7 de cada mês. Eu vou ter que pagar, daqui para frente eu tenho que pagar assumir uma dívida, eu vou ter que pagar. Então, todo mês ele já vai estar aqui para me lembrar, eu não vou esquecer que tem que pagar isso. Entenderam? Isso é muito importante. E sempre vai estar onde? Na coluna do quê? Na coluna do previsto. Porque, apesar de ser uma certeza esse valor, eu não posso colocar no realizado, que pode ser que eu nem pague, pode ser que esse dia caia no fim de semana, que nem isso eu estou olhando aqui, dá para fazer, tá? Mas eu não coloquei porque acho que aí já é muito detalhe, e aí eu pague no outro dia, né? Pode ser que eu não consiga pagar e pague no outro dia já com juros, então vai ser zero aqui e aqui 710, 700, sei lá, com juros acumulados. Então o realizado muito provavelmente vai ser diferente do previsto, mas é muito importante ter o previsto, tá legal? Mas vamos lá, vou falar um pouco mais rapidamente, que senão o vídeo já está ficando longo. Então, como é que eu fiz isso aqui? Como é que eu puxei esse valor automaticamente aqui da minha planilha de empréstimo aqui? Eu puxei isso aqui usando uma função chamada PROCV. PROCV significa procura valor, tá, pessoal? Então, PROCV significa eu vou procurar o valor. Então, eu vou procurar o valor. Esse primeiro comando aqui, ó, valor procurado, tá vendo aqui? Então, o valor procurado é o A11. Então, ele está procurando o quê? Essa data, 7/7/2020. Aonde que eu vou procurar essa data? Numa tabela matriz. O que é a tabela matriz? Essa aqui, ó, o simulador de empréstimo. Vai de L4 até M435. Então, essa é a tabela. A tabela é tudo isso aqui, tá, pessoal? A tabela matriz, ó. Tá? Ele está analisando lá na abinha simulador de empréstimo esse período aqui, ó. Então, o PROCV, eu vou dar um Enter, senão vai dar problema na fórmula. Ele analisa daqui, ó, né? L4. Perceba que eu nem quis olhar isso aqui que não me interessa. Então, L4, que é aqui, ó, até lá no final, tá? Não vou mostrar que perder tempo. E, na realidade, essa tabela corresponde a só duas colunas. Uma coluna, duas colunas. Coluna M e N e vai até lá embaixo. É bem longa a tabela. Eu fiz o parcelamento que dá até para fazer um financiamento de 35 anos, que é o máximo que a gente costuma fazer de financiamento quando é um financiamento imobiliário. Dificilmente é muito mais longo, é mais longo que isso na prática, né, gente? Tá. Então, essa é a tabela que ele analisa. Então, ele vai procurar aquela data que eu estou pedindo, PROCV, ele está procurando a 11, lembra? Ó, tá aqui, ele está procurando a 11. Ele está procurando o quê? Dia 7/7 de 2020. Então, quando ele analisa aqui, ele achou. É o primeiro aqui logo de cara. Achou. Quando você achar, o que você vai ter que fazer? Aí eu digo o que ele tem que fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aí eu falo para ele aqui, ó. Aqui é a tabela matriz. Aí, aqui, ó. O número da coluna índice. Então, 2. Viu que eu falei para vocês que aquela tabela na realidade tinha duas colunas? Então, eu quero que ele mostre a segunda coluna correspondente. Tá legal? O que significa isso? Mostrar a segunda coluna correspondente, mostrar essa coluna aqui. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda. Você não conta a coluna desde aqui, tá? É a coluna dentro do período que você selecionou. Então, essa tabelinha só tem na realidade coluna 1, coluna 2. Eu quero que achou na coluna. E ele sempre procura sempre na primeira coluna, tá, gente, pessoal? Achou, mostra o que está na coluna 2. Só manda mostrar. Beleza? E aí, o que acontece? Ele mostrou R$ 700. Aí, aqui, ó, próxima data, 8/7. Ele não mostrou nada. Por quê? Porque aqui não tem 8/7, só tem 7/7. Tá? Então, percebam, e aqui um segredo muito importante, tá vendo esse cifrãozinho aqui? É para fixar. Então essa tabela é fixa, é sempre a mesma tabela. Então eu tenho que fixar ela, a tabela. Já esse cara aqui ele muda, vai de A11, depois é A12, ele vai indo. Ele analisa para cada data, ele verifica para cada data se tem uma parcela para pagar.
Legal? Chega uma hora que ele acha de novo, olha aqui, ó, 7 do 8, aí ele mostra outra vez, tá bom? 7 do 8 ele achou aqui, ó, 7 do 8 ele mostra de novo o valor. Então, tudo bem, gente? Isso eu fiz para mostrar para vocês um jeito de automatizar. É lógico que numa empresa que vocês forem trabalhar, vai ser informatizado muitas vezes, já tem até um software para isso, eles nem é um Excel. Mas é bom que vocês entendam e saibam fazer. Se não tiver, vocês vão implementar, tá? Esse é o segredo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho desse cara aqui que eu falei, ó, dos 9 mil que eu estava previsto. Porque numa empresa, ela não vive só salário, né? Um financiamento, mão de obra e também o que ela gasta. E eu queria que vocês percebessem também, isso aqui é uma coisa mais macro. Quando eu falo de categoria e descrição da categoria, é uma coisa mais macro. Quer ver? O que eu quero dizer com macro? É uma coisa maior. Por exemplo, quanto que eu gasto com material, com matéria-prima do produto que eu fabrico. Então aqui eu poderia matéria-prima e tudo que eu gasto, entenderam? Na minha empresa. Então, porque nesse exemplo aqui, ó, eu tenho também uma categoria. Mas aqui já é uma coisa que, imagina você ficar também colocando quanto você gasta com óleo, com geleia, com nozes, não sei o que, com molho. Aí não. Tem categoria que é muito. Então, eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem. Administrativamente falando, você não vai ficar correndo atrás de miudeza. Para que você quer saber quanto você gasta? Porque tem um ditado que diz que tem gente que fica olhando formiguinho, passa o elefante pelas costas. Você não vai ficar contando parafuso, quanto que eu gasto de parafuso. Isso é besteira. Então você tem que administrar as coisas mais macros dentro da sua empresa, né? Então, esse categoria aqui é dentro de um pedido para você entender. Aqui seria então os produtos que a minha empresa compra. Então aqui, lá no meu controle financeiro, eu vou lançar só o totalzão aqui, ó. Não quero saber cada itemzinho. Então, eu coloquei esse exemplo para mostrar para você. Você não coloca no fluxo de caixa, pessoal, cada itemzinho. Eu gastei R$ 18, R$ 10, R$ 20. Aí também fica muito detalhado. Aí você não consegue controlar. Isso é importante também, tá? Então, aqui é um exemplo de um pedido da minha empresa que tem aí, ó, quase 100 itens, né? 99 itens. E para cada item eu tenho uma previsão de valor, tá? Então eu vou fazer um pedido em 31/7. Pô, quanto que esse pedido vai custar? Não sei. Não sei e não tem como eu saber o preço. Mas aí a ideia de administrar. Eu tenho um custo, pelo menos eu sei o que eu vou precisar. Eu vou lá no meu almoxerifado, vou lá no meu controle de estoque, o que você vai precisar, ele vai me passar essa relação. Aí eu já tenho aqui, ó, um custo padrão, né? Então eu tenho aqui um custo padrão e eu tenho um custo de lista. Vamos supor que eu fiz uma cotação de mercado. Então, o custo que eu paguei anteriormente já e o custo de mercado está em 18. A tendência, na negociação, eu consegui quebrar um pouco isso, diminuir, reduzir, não sei. Aí eu calculei os dois custos gerais e tirei uma média aqui. Tá? Então, bom, pelo custo padrão, 8 mil. Pelo custo aqui, uma previsão analisando o mercado com uma previsão de. Porque eu analiso a economia, né? Eu sei que a situação econômica está, por exemplo, com uma probabilidade de aumento de preço por algum motivo. Por isso que a gente tem que estudar a economia do país e a economia do meu ramo. Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou considerando que vai aumentar o preço. Já estou prevendo isso. Só que eu não tenho como acertar o quanto. Mas eu tirei uma média e cheguei num valor. Esse valor, gente, nunca eu vou acertar esse valor exatamente. Mas eu tenho uma previsão. Isso é administrar, tá legal, gente? Eu joguei a negativa aqui, por quê? Porque é uma saída que eu vou prever aqui no meu fluxo de caixa aqui, ó, de 9 mil reais. E eu já me preparo para ter esse dinheiro na época, por isso que eu fiz esse empréstimo. Entenderam? É assim que funciona fluxo de caixa, tá, pessoal? Então, aqui, ó, perceba que eu usei até uma funçãozinha, essa head aqui, pessoal, é para arredondar, tá? Então você coloca o valor, ponto e vírgula, quantas casas decimais você quer? Eu coloquei zero. Então, quer dizer, ele não vai jogar 0 centavo. Porque como é uma previsão, não tem sentido ficar pondo centavos aqui, né, gente? Então, até mais um truquezinho de Excel aí para vocês, tá bom? Então, esse é um exemplo de fluxo de caixa que eu queria passar para vocês entenderem. Na próxima aula eu já vou falar então da parte um pouco mais, uma situação negativa. Desculpa, na situação positiva, onde eu poderia fazer um investimento. Aqui eu estou falando de empréstimo.
tá ok? Então esse é o que eu queria passar para vocês nesse sentido aí, de aula, né? Agora, quanto à atividade, o que, que eu quero de vocês para a gente treinar um pouquinho? Eu quero que vocês relembrem comigo, porque eu preciso que vocês relembrem todos esses cálculos que eu estou mostrando aqui. Todos esses cálculos usando a função, usando a 12C, tá? Então, nós temos aqui três cálculos, né? Aqui temos uma conversão de taxa, né? Conversão de taxa. Temos aqui um cálculo de valor futuro. Temos aqui um cálculo de. Então, vamos até falar em linguagem da 12C. A função taxa aqui, né? E aí, conversão. Aqui a gente usa o VF e aqui a gente usa o PMT, né? Para calcular a prestação. Eu vou querer que vocês demonstrem esses três cálculos na 12C, tá? Então, peguem um caderno, a folha de caderno, anotem a sequência de teclas da 12C e demonstrem chegar nesse resultado aqui. Mas para poder, a nível de análise aí do conhecimento de cada um, eu vou pedir para vocês digitarem aqui, ó, ao invés dos 6.000, o número de matrícula de vocês, do RM, né? Que é 18.000 alguma coisa. Eu vou chutar aqui 18.500, por exemplo, tá? Então você vai jogar aqui, você até vai saber quanto dá, pessoal. Você já vai ter a conta pronta aqui, ó, né? Você já vai ter a conta pronta aqui. Então você vai saber se você acertou ou não. Eu só quero que vocês exercitem, tá bom? A nível de atividade. E demonstrem aqui chegar nesse resultado calculando na 12C, tá bom? Relembre a matéria, só para vocês relembrarem a matéria. E tira pode anotar no caderno e tirar uma foto e mandar para mim como atividade. E quem não tiver uma dificuldade de acesso lá ao TENS, pode mandar por e-mail também, naquele e-mail institucional. Tudo bem? Essa vai ser a nossa atividade. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Desculpa a extensão de aula aí. Grande abraço. Até a próxima.